A todos. O tema hoje é reencarnação e o enfoque basicamente dessa nossa conversa é sobre a morte. Por que eu escolhi esse tema? Na verdade não fui eu que o escolhi. Eu tentei não falar sobre o assunto porque eu não gosto de falar sobre a morte. Vocês gostam de falar sobre a morte? Alguém que tem medo de morrer? Eu tenho. Vou ser bem sincera para vocês, eu tenho. E o primeiro passo para enfrentar esse medo é reconhecer esse medo dentro da gente, começar a trabalhar ele. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho por que a gente tem medo de morrer, por que a gente tem esses preconceitos de falar sobre a morte, mas a gente fica tão feliz quando chega um bebê aqui, né? Ele morreu para o mundo espiritual, gente, ele nasceu aqui. Assim como a gente vai morrer aqui e nascer no mundo espiritual, é a mesma coisa, uma passagem. Mas esse véu que cobre essa passagem é cercado de mistérios. E esses mistérios, que a gente não consegue perceber, é que dá essa insegurança, esse medo que a gente sente. Vamos lá, então. Vocês acreditam em reencarnação? São todos loucos. Ao longo da nossa conversa vocês vão entender porque somos todos loucos. Por que é tão difícil a gente acreditar em reencarnação? Se a gente está agrupado aqui em um centro de Umbanda que acredita em reencarnação, uma tenda espírita que também trabalha em reencarnação, se a gente está aqui é porque a gente acredita. Mas lá fora, as pessoas com as quais a gente convive, a gente se depara muito com outras pessoas que não acreditam em reencarnação. E muitas vezes eles nos dizem assim, eu vou acreditar quando alguém voltar de lá e me disser como é que é. Aí eu vou acreditar que tem vida depois da morte. Poxa, todos nós voltamos. Fomos e voltamos tantas vezes e as pessoas ainda querem mais provas. Mas eu quero. Mas por que é tão difícil para a gente crer em reencarnação? A gente não nasceu acreditando em reencarnação. Em algum momento da vida da gente despertou essa consciência e a gente começou a pensar, não, pera um pouquinho, tem que ter alguma coisa a mais. Não deve ser só isso. A gente só vê o meio da vida. A gente não vê o começo nem o fim. E o fato da gente não conseguir enxergar nem o meio, nem o fim, nem o começo, nem o fim, perdão, é que faz a gente duvidar de que exista realmente alguma coisa. Por que a gente não vê o começo? Porque a gente dorme quando a gente se prepara para reencarnar e a gente vai sendo acoplado ao embrião que está se formando, a nossa consciência vai adormecendo. E a gente vai ter plena consciência para desempenhar as nossas faculdades um bom tempo depois. A gente vai passar pela infância, a gente vai ser vulnerável, vai depender de alguém, vai crescer, vai se desenvolver. E aí sim, quando chegar a idade adulta, estamos plenos para nos exercitar. Exercitar nossa vontade, trabalhar o nosso karma, trabalhar nossos medos, nossos apegos, se encher mais de karma, porque normalmente é isso que a gente faz. Fazer o quê, né? Ainda somos crianças tentando aprender a andar. Mas é por isso que fica tão difícil para a gente enxergar isso. Quando a gente morre ou começa o processo de morte, porque isso não é... Algumas vezes até acontece esse desencarne repentino, a gente sabe que existe isso. Mas normalmente quando a gente envelhece, passa por um processo de doença, a gente vai se preparando para desencarnar. E a gente vai, à medida do tempo que a gente vai se aproximando desse tempo, meio que perdendo um pouco a consciência desse mundo, desse corpo, para poder fazer uma passagem mais tranquila. Então a gente acaba por não perceber esse momento. Tu fecha teus olhos e acorda do outro lado. Agora, se eu vou acordar em um hospital, cercado de espíritos amigos, com aqueles meus parentes, as pessoas que me são queridas, que partiram antes de mim para me esperar, ou se eu vou acordar num umbral cercado pelos meus inimigos de ontem, vai depender de como eu vivi aqui. Então, faz ou não faz sentido a gente pensar na morte? A gente tem que refletir sobre ela. Para quê? Para a gente viver melhor. Para a gente realmente tentar... Não é só acreditar em reencarnação, tá? Eu vou e volto, vou ficar indo e voltando. Em algum momento eu tenho que parar para pensar o que eu estou fazendo aqui.
Quantas vezes eu ainda tenho que ir e vir? E se a morte é o fim de tudo, como algumas pessoas creem, qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido de passar por uma encarnação inteira? Qual é o sentido de adoecer? Qual é o sentido de algumas pessoas serem afortunadas, digamos assim? Às vezes a gente pensa, né? Vem aquelas pessoas assim, bonitas, com bastante dinheiro, cheias de talento, e a gente lá cheio de dificuldade, trabalhando, ralando pra caramba, muitas vezes vem com limitações físicas, limitações psíquicas, e a gente fica pensando, se é só isso, que justiça que existe no mundo, então Deus é injusto? Ou Deus não existe? Fica muito difícil para a gente aceitar a nossa vida se a gente não conseguir pensar que existe mais do que isso. Qual a razão do sofrimento, se é só isso? Bom, então eu não preciso trabalhar para me melhorar, né, gente? Eu não preciso fazer esforço para melhorar os meus vícios, os meus recalques. Eu não tenho que perdoar ninguém, eu não tenho que me preocupar com nada, é só isso mesmo, deu, morreu, acabou. Se eu penso que existe uma vida além dessa, ou que a verdadeira vida está além dessa, eu preciso pensar no outro, eu preciso pensar em mim, eu preciso refletir sobre o que eu faço. Não é simplesmente ir levando a vida do jeito que a vida leva a gente. A gente tem que parar em algum momento para refletir. A justiça divina nos faz iguais em todo o nosso potencial de bondade ou maldade. Todos nós somos inteligentes. Só que o mau uso das nossas potencialidades acaba por restringir algumas vezes o uso dessas mesmas potencialidades. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente faz mau uso, por exemplo, da oratória, e usa isso em nosso benefício para hipnotizar uma massa, para engambelar as pessoas, como a gente vê muito por aí, talvez numa outra encarnação eu tenha que trabalhar isso, né, gente? Ser palestrante, por exemplo, no centro de Umbanda, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, o que a gente fez lá atrás, que está retornando para a gente. Yogananda falou uma coisa bem interessante quando eu estava pesquisando sobre o assunto da morte. Ele disse assim, somos todos loucos. Por isso que eu disse no início da palestra, se vocês acreditam em reencarnação, são loucos. Somos todos loucos. O que nos aproxima é o tipo de loucura. Aqui a gente tem loucos que acreditam na Umbanda, que acreditam em reencarnação. Então, mais adiante, eu vou ter um outro grupo de loucos que acredita em outras coisas. Sabe quando a gente chama um ou outro de louco? Quando tipos de loucos diferentes se encontram. Aí o outro é louco, não é? Aí o espírita é louco, o bandista não. Aí o evangélico é louco, o católico não. Todos loucos, gente. A loucura que a gente vive dá bem para entender. Por isso que a gente reencarna. Se a gente fosse plenamente consciente de quem nós somos, do que viemos fazer, precisaríamos reencarnar tantas e tantas e tantas vezes? Provavelmente não. Porque qual o sentido se eu já aprendi tudo, se eu já entendi tudo, para que eu vou continuar voltando? É por isso que somos loucos. Viemos aqui para curar a nossa loucura e aprender com a loucura do irmão da gente também. Para entender o conceito de reencarnação, a gente precisa entender a imortalidade. Mas não é entender só psiquicamente, a gente precisa sentir que é imortal. Quando eu falei para vocês, eu tenho medo de morrer. Tenho. Porque é difícil pra gente, eu sei que a vida continua, mas é difícil pra gente quando a gente está mergulhado aqui no corpo físico, pra gente sentir essa vida eterna, pra gente sentir que existe um além. E é isso que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Trabalhar o amanhã, saber que depois que a gente fecha os olhos para esse plano aqui, tem um outro lado lá no qual a gente vai despertar. Dependendo do que a gente construir aqui, é que vai ser o nosso despertar do lado de lá. O que
Isso. É a interrupção da consciência, como eu falei antes, nesse período em que a gente fica entre o período de morte, de pós-morte e do período pré-natal, como a gente não tem uma consciência do que está acontecendo à nossa volta, a gente acaba não lembrando desse período. E por que a gente não lembra desse período? Porque nos falta condições emocionais para manter consciência plena durante todo esse período. Se a gente conseguisse se lembrar de tudo que a gente faz, também nos pesaria demais. Seria muito difícil para a gente seguir em frente, tendo a lembrança e a consciência de todos os nossos erros. Porque ninguém quer se lembrar que na última encarnação morreu vitimado de um câncer, passou por um processo longo e doloroso de doença, que foi abandonado num asilo, que não teve família, ou que teve uma restrição física. Ninguém quer lembrar isso. A gente não gosta de lembrar da dor, do sofrimento. Tanto que mesmo encarnados aqui na nossa vida, a gente acaba meio que deletando os períodos mais escuros da nossa vida. Aí se alguém toca no assunto, não quero nem me lembrar. Porque é difícil para a gente trabalhar com a dor e com o sofrimento. Ainda é muito difícil para a gente encarar o nosso lado sombra, o nosso lado negro. Mas ele faz parte da gente. E se a gente quiser iluminar esse lado, vai ter que olhar para ele. Vai ter que olhar para a morte, para ver como é que tu está vivendo. Para quê? Para se preparar para morrer e para renascer. Muitas vezes, tantas quantas forem necessárias. Outra coisa que eu achei bastante interessante, a gente sabe disso, né? Que a gente vai sendo levado conforme as nossas afinidades. Então, a família que eu vivo, as pessoas com as quais eu convivo, no meu trabalho, no meu círculo de amigos, muito provavelmente eu tenha vínculo com essas pessoas de outros momentos da minha existência. Provavelmente a gente já se encontrou uma ou outra vez por aí, em uma passagem ou outra da vida, ou várias vezes. E isso talvez explique pra gente aquelas simpatias imediatas ou antipatias imediatas que a gente desenvolve por alguém. Por quê? Porque os nossos afetos a gente carrega com a gente. O amor a gente carrega com a gente. Aquelas pessoas a quem a gente ama sinceramente, a gente vai continuar amando. Mesmo que tu não te lembre quem ela foi numa vida passada, a questão não é quem ela foi, a questão é quem ela é. Quem realmente ela é para ti, para nós como pessoas. E se eu lembro dessas pessoas ou não faz muita diferença. O que é preciso é trabalhar o amor. Só que tem um detalhe bastante interessante. As pessoas, os ódios e os desafetos, eu também carrego. Então aquelas antipatias imediatas, muitas vezes são problemas que eu não consegui trabalhar em vidas passadas e aquilo volta e volta e volta e volta, até que eu consigo perdoar, ser perdoado e trabalhar aquele sentimento dentro de mim. Às vezes a gente passa uma encarnação toda trabalhando um pai, uma mãe, um irmão, um marido, um filho, que foi um desafeto nosso numa existência anterior. Como dar trabalho? Isso se a gente conseguir resolver isso numa encarnação, né? Porque muitas vezes a gente acaba repetindo os mesmos erros e volta de novo. Mas nunca retornamos iguais como éramos antes. O espírito, por mais que pareça o mesmo, ele sempre muda. Um pouquinho, lentamente. A cada experiência da vida dele, ele vai mudando. Durante a nossa vida, todos os dias nós morremos e renascemos. As nossas células morrem e renascem. O nosso corpo se renova todos os dias. E a gente vai nesse processo, envelhecendo devagarinho. Há uma decrepitude do corpo físico, porque ele é apenas um veículo que a gente usa aqui, e vamos ter que devolver ele para retornar sem ele para o plano espiritual. Mas ele morre todos os dias um pouquinho. E de uma coisa é certa, gente. Quando o bebê abre os olhos aqui no plano espiritual e dá seu primeiro chorinho, ele só tem uma certeza: ele vai morrer. Eu vou morrer. Vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer.
Já morremos muitas vezes e ainda morreremos algumas vezes. E nos encontraremos também algumas vezes do outro lado, ou aqui, em outras roupas, em outras vestes, em outras experiências, e nos continuaremos vendo. Por isso que a gente diz, eu acredito em reencarnação. Tá, muito bem, acredito em reencarnação. Está realmente te esforçando para que a tua próxima reencarnação seja melhor? Está trabalhando os teus recalques? Está trabalhando os teus medos? Está trabalhando os teus vícios, os teus achaques, as nossas manias? Ou a gente vive, acredita na reencarnação, mas vive como se fosse só isso? E aí quando alguém nos toca, poxa, tem que mudar, tem que melhorar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Uma coisa meio Gabriela, assim. Mas não, gente. A gente precisa se esforçar para melhorar. A gente precisa se esforçar para que a nossa próxima reencarnação, já que a gente acredita nisso, seja melhor do que essa. E por falar em morrer, por que que a gente se desespera tanto quando alguém que a gente ama parte? Se a gente acredita em tudo isso, se a gente acredita que essas experiências são necessárias para a nossa vida, se tudo isso que a gente acredita de verdade, a gente sente no fundo do nosso coração que é verdade, por que a gente não aceita a partida? Por que dói tanto? Por que a gente se deprime, se revolta? Por quê? Ele morreu jovem, ela morreu jovem. O espírito é eterno. Morreu jovem nessa vida, talvez por uma necessidade dessa experiência, vai retornar de novo. Se a gente realmente ama as pessoas, é preciso deixar que elas partam, que elas sigam o seu caminho. A gente é um tanto quanto egoísta nesse ponto, né? Queremos as pessoas que a gente ama junto com a gente, sempre. Independente da necessidade que essa pessoa tenha de evoluir, a gente quer ela do lado da gente. E cada caminhada é única. A gente chega sozinho e parte sozinho. E cada caminhada é única, é nossa. Ninguém caminha pela gente, a gente não caminha por ninguém. Então a gente tem que procurar fazer o nosso caminho. Agora, esse período que a gente está passando agora, no domingo, é dia de finados, que é um período bastante triste, bastante melancólico para muitas pessoas. A gente sente isso no ar, a gente sente no ambiente, eu já sinto assim, já ao longo de alguns dias, as coisas assim mais pesadas, as pessoas estão falando, está chegando finados, tem que levar flores no túmulo, etc e tal. Se a gente realmente conseguisse entender que a pessoa que partiu continua tão viva quanto, talvez a gente fizesse uma homenagem a ela e não um ritual de tristeza. A vida é uma passagem, gente. E está na hora da gente começar a enxergar essa passagem como ela realmente é. Uma passagem. Não é só isso. Isso não é tudo. E a gente está aqui para aprender a trabalhar isso. É aprender a trabalhar o nosso medo da noite, o nosso medo de morrer. Bom, gente, o que eu tinha para conversar hoje era isso. O tema é um pouco pesado, mas a gente precisa de vez em quando conversar sobre isso. É importante para mim falar sobre isso. Então, obrigada pela paciência de vocês por me escutar.